aprendendo a ouvir a voz de Deus. Está aqui ó, o tema, né? E toda quarta-feira nós estaremos falando sobre isso. Eu gostaria muito que você estivesse aqui participando desse momento, você convidasse pessoas, amigos, para estarem participando desse momento de crescimento para cada um de nós. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu conto com você e eu também te desafio a convidar alguém para estar conosco, participando dos cultos de quarta-feira, em nome de Jesus. Bom, livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 19. O tema dessa ministração é: mova montanhas pela fé. Amém? Mova montanhas pela fé. Diz assim o texto bíblico: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será possível. Volta lá um pouquinho. Essa tradução, ela está dizendo assim, olha lá: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Mas o texto original é esse que eu acabei de ler para você. É o que é o mais próximo do original. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. A tradução, né? Não é que está errado, mas a tradução chegou para nós do tamanho de um grão de mostarda. E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso também, tá? Então assim, pergunta para o seu irmão se ele ainda tem fé. Tem fé, meu irmão, aí, em nome de Jesus? Tem fé que Deus é poderoso para operar o impossível na sua vida, amém? Em nome de Jesus. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, que o nosso Deus é poderoso, e a única coisa que nós precisamos é ter fé e não duvidar, né? A gente acabou de louvar aqui, o Vitor acabou de louvar aqui, né? Sem duvidar, né? Ele continua sendo bom e nós não podemos duvidar disso, né? Então, diante desses versículos que eu apresentei para vocês, há todo um contexto por trás daquilo que nós acabamos de ler. O texto em si, e eu quero focar nessa parte, né? Que Jesus está dizendo: olha, se vocês tiverem fé, né, como um grão de mostarda, vocês podem mover montanhas. E eu quero me ater a isso, quero falar sobre isso. Então, quando Jesus ele está falando, se referindo a montanhas aqui, especificamente nesse texto, não tem a ver com montanhas no sentido literal, montanha mesmo, aquilo que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, o monte que aqui a gente muitas vezes vai orar, ele não está falando sobre algo literal, ainda que pela fé, eu creio, no nome de Jesus, que você pode mover montanhas. Você crê nisso, em nome de Jesus? Que a Bíblia diz que não há impossível para aquele que crê, para aquele que tem fé no Senhor. Mas o que Jesus está se referindo aqui não é a essas montanhas que nós vemos, que nós conhecemos, mas o que Jesus está se referindo aqui é a obstáculos que muitas vezes são muito maiores e muito mais poderosos que se colocam diante de nós. Obstáculos, dificuldades, problemas. As montanhas na Bíblia, elas são usadas de forma simbólica para descrever dificuldades, problemas, forças poderosas, tarefas enormes, barreiras que aparentemente parecem serem intransponíveis. Quando Jesus ele usa essa figura de linguagem, quando ele fala sobre isso, ele está se referindo a isso, a problemas, a dificuldades, a desafios que vêm contra a nossa vida, que vêm diante de nós. E a gente pode chamar essas montanhas
A gente pode dar nome a essas montanhas como, por exemplo, inimigos do propósito de Deus. Quantos aqui se movem por propósito, amém? Está mais do que claro que nós devemos nos mover por propósito. E a gente sabe que existem inimigos do propósito, que tentam nos tirar dos propósitos. Então a gente pode classificar também essas montanhas como inimigos do propósito, inimigos que querem nos tirar do propósito. E quem são esses inimigos do propósito, pastor Mário? São pelo menos três inimigos do propósito. Forças emocionais é um inimigo do propósito. Forças emocionais, forças circunstanciais e forças espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra Satanás e seus demônios. Então existe uma guerra espiritual. Então forças espirituais também, elas podem ser esses inimigos do propósito. Forças circunstanciais, coisas que acontecem na nossa vida sem nós planejarmos. Um desemprego, um luto, um problema que vem, uma dificuldade, uma enfermidade que vem, que você não estava esperando, um diagnóstico ruim. Forças circunstanciais e forças emocionais, porque essas coisas vão trazer muitas vezes desequilíbrio ao nosso emocional, e muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós seremos conduzidos pelas nossas emoções, e aí é um problema sério. Aí é só atitude fora da presença de Deus. Então, querido, o que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos lutar contra essas forças. O que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos ser alguém também que avança. A igreja não pode ser, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de você. Então todas as vezes que eu falar igreja, eu estou falando ou me referindo a você. A igreja não pode ser alguém que vive apenas na retranca. Já viu aquele time que só joga na retranca? Quem já viu isso aqui? É a coisa mais feia do mundo. O time que só fica na retranca, fica 8 jogadores, 10 jogadores lá atrás, e só um lá na frente esperando, que nem o Romário, que ficava esperando a bola chegar para ele, mas ele resolvia. Mas a gente não pode ser essa igreja que fica apenas na retranca, não. Nós temos que nos defender, mas nós precisamos atacar também. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Diga para o seu irmão: meu irmão, você tem que se defender. Diga para ele: você tem que se defender, mas você tem que atacar também. Nós temos que atacar também. Então nós estamos falando de uma fé que avança, uma igreja avansiva, que não retrocede, uma igreja que se defende, mas uma igreja também que ataca, uma igreja que vai para cima, porque essa é a vontade do Senhor. Quando Jesus ele está formando a igreja, ele olha para Pedro e ele vai dizer: olha, Pedro, sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Por quê? Porque essa pedra que Jesus estava se referindo não era a Pedro que ele estava se referindo, ele estava se referindo a ele mesmo. Sobre esta pedra, sobre eu, que sou a pedra de esquina, a pedra que todos os construtores usavam antes de iniciar uma construção. Os construtores da época, antes de fazer uma construção, eles colocavam uma pedra de esquina, que era o que dava início à obra. E Jesus está dizendo: eu sou essa pedra, eu dou início, eu abro, eu fecho, eu vou à frente, eu estou na frente da batalha, eu estou na frente de vocês. E tem mais uma coisa, Pedro, não é sobre você, é sobre mim. As portas do inferno não prevalecerão, porque eu estou na frente da igreja. Eu fundo a igreja, eu que trago à existência aquilo que não existe. É isso que Jesus está dizendo. Então nós precisamos ter essa fé avansiva, que avança, a fé que move montanhas. Nós precisamos acreditar nisso. Então nós precisamos entender também que nós nos movemos pela fé. E se não nos movermos pela fé, alguma dessas forças espirituais, circunstanciais, emocionais, vão fazer com que nós venhamos nos mover. Mas para nós saltarmos essas muralhas, transpor esses montes, nós precisamos de fé.
Quais são as montanhas que estão diante de você? Fazendo uma análise da sua vida, quais são as montanhas que você precisa remover nessa noite? Que você precisa transpor nessa noite? Quais são as montanhas, fazendo um exame honesto da sua vida hoje? Quais são as montanhas que precisam cair diante de você hoje? Eu quero declarar aqui nessa noite que Jesus tem poder para derrubar esse gigante, que Jesus tem poder para derrubar essas muralhas, que Jesus tem poder para aplanar o caminho para você passar. Jesus tem poder. Nós só precisamos de fé. Esse texto que nós lemos, eu quero ser muito rápido e sucinto nessa noite, nós encontramos algumas peculiaridades, nós encontramos coisas peculiares aqui, que nos ensinam a avançar. Essa exortação de Jesus, porque é uma exortação de Jesus. Os discípulos não conseguiram fazer algo, eles foram chamados para fazer algo, mas eles não conseguiram fazer algo. Eles não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre a vida de uma pessoa. Eles não conseguiram, eles retrocedem, eles voltam atrás. E aí Jesus repreende eles e começa a falar com eles. E nessa repreensão de Jesus, nós podemos ver ensinamentos para a nossa vida. Nós podemos ver Jesus falando aos nossos corações. Por exemplo, e esse é o primeiro ponto, que a fé que move montanhas, vamos dizer assim, a fé que move montanhas, ela revela quem governa a nossa vida. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? A fé que move montanhas, ela revela quem governa a nossa vida. Pergunta para o seu irmão, só para a gente não perder o costume, e diga para ele assim: quem governa a sua vida, meu irmão? A fé, ela vai revelar quem governa a nossa vida. Jesus levanta a sua voz contra a incredulidade naquele momento daquelas pessoas, daqueles homens. Por quê? Porque Jesus estava querendo ensinar eles. Jesus estava querendo mostrar para eles que quem deve governar, ou quem deveria governar a vida deles, era o Senhor, era Deus. Jesus estava tentando ensinar: olha, vocês precisam ser governados por Deus, porque quem se diz ser discípulo de Cristo, é incoerente não ser governado por Ele. Se a gente se diz ser discípulos de Cristo, não pode haver dúvidas ou incredulidade no nosso coração. É muito bom a gente bater no peito e declarar que somos discípulos de Cristo. E hoje, essa palavra cristão até virou moda você falar que é cristão. Mas muitas vezes, as nossas atitudes, as nossas decisões são incoerentes. A gente diz que queremos ser dominados por Jesus, o Espírito Santo vem, toma a minha vida, mas diante das muralhas, diante das montanhas, diante das dificuldades, a gente percebe que o que governa a nossa vida não é Deus. Muitas vezes é as emoções, muitas vezes é os problemas. A gente fica desesperado, a gente fica sem saber o que fazer, e é normal muitas vezes isso acontecer, mas o problema é você viver nisso. O problema é você ficar nesse lugar para sempre. Os desertos da vida estão aí, nós iremos passar. O vale da sombra da morte está aí, nós iremos passar pelas dificuldades. Mas percebam que em todas essas referências está se falando sobre passagem, porque deserto não é lugar para ninguém morar. O vale da sombra da morte não é lugar para ninguém morar, não é lugar para ninguém fazer acampamento, não é lugar para ninguém morar ali, não é lugar de residência fixa. Todos nós iremos passar por dificuldades, todos nós iremos passar por problemas, e nós precisamos passar com fé. Então, diante dos problemas, diante das dificuldades que nós enfrentamos, vai ser revelado quem governa a nossa vida, quem governa a sua vida. Será que é Cristo que realmente governa a sua vida? Então por que você está desesperado? Então por que você está desesperada? Ah, pastor, eu não vejo solução, eu não vejo nada acontecendo. Você pode não ver, mas Deus está agindo, Deus está fazendo. Creia nisso,
A gente não pode dizer que somos discípulos de Jesus e não temos fé de que Ele está agindo. Isso é incoerente. Isso é incoerente. Esses discípulos diziam que eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, mas no momento de dificuldade, o que manifestou ali foi outra coisa, foi a incredulidade e não o governo de Jesus na sua vida. Então, querido, nós precisamos ser governados por Jesus Cristo. Nós não podemos passar uma vida toda, porque isso pode acontecer, e na verdade acontece. Tem pessoas que estão dentro desse contexto do reino de Deus, tem pessoas que falam de Cristo, tem pessoas que até andam com Cristo, mas Cristo não governa a sua vida. E quando a gente fala de governo, a gente está falando de alguém que domina realmente, que manda em tudo, e Deus, Ele quer ser o Senhor de todas as áreas da sua vida e não de uma área só. Deus, Ele quer ser o Senhor, Ele quer governar a todas as áreas da sua vida e não uma área só. Ele quer ser o Senhor. O Senhor, Ele aponta para isso, é alguém que tem autoridade, é alguém que domina, é alguém que cuida de tudo. Então tem muita gente dentro desse contexto, chamado Reino de Deus, e que é o Reino de Deus, mas nós vamos trazer para nós, desse contexto, igreja, que anda, que fala de Jesus, que anda com Jesus, mas não se permite ser governado por Ele. Era assim que esses discípulos estavam. Eles, infelizmente, foram governados ali, naquele momento, especificamente, pela incredulidade, pela dúvida. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: meu irmão, não duvide. Quem está na sua frente é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o General de Guerra, o Deus forte, o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que abre porta, o Deus que fecha porta, o Deus que é poderoso, o Deus que coloca por terra todo o mal, e agindo Ele, quem impedirá? Agindo Jesus, quem impedirá? A fé, ela tem que ser esse divisor de águas na sua vida. Diga para o seu irmão assim: chega de ser governado por qualquer outra coisa, meu irmão. Hoje você precisa dar um basta nisso. Diga para ele: hoje você precisa dar um basta nisso. Aponta o dedão de profeta para ele. Hoje você precisa dar um basta nisso. Diga para ele: você tem que ser governado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Essa fé que move montanhas, dificuldades na nossa vida, ela manifesta quem está governando a nossa vida. E aí fica a pergunta: quem governa a sua vida? Segundo aprendizado que a gente vê nessa exortação de Jesus: a fé que move montanhas, como a gente já falou, ela não funciona na dúvida. A fé que move montanhas, ela não funciona na dúvida. Ela fica inoperante, não serve. Fé e dúvida, incredulidade, são incompatíveis. Quando você duvida, a sua fé, ela fica inoperante. Então fé e dúvida não combinam. Fé e dúvida é uma coisa que são incompatíveis. Naturalmente, uma anula a outra. Se você tem fé, você vai anular a dúvida. Mas se você tem dúvida, e se você tem muita dúvida, a dúvida vai anular a fé. Consegue entender isso aqui? Amém? A fé, ela vai anular a dúvida, ou a dúvida, dependendo de como ela é alimentada. A incredulidade, ela vai anular a fé no seu coração. Isso é muito perigoso. Então, a dúvida é a grande vilã do povo de Deus. É uma das criptonitas do povo de Deus. A dúvida de que Deus irá fazer algo, de que Deus está fazendo algo, porque Ele nunca parou o seu trabalho. Amém, queridos? Ele nunca parou. É a gente que muitas vezes não vê.
Às vezes nós que às vezes não enxergamos aquilo que Deus está fazendo, mas Ele sempre está trabalhando. A dúvida é uma terrível inimiga da fé. Por isso, os discípulos perguntaram para Jesus, eles estavam cheios de dúvida ali. Por isso eles perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Por que a gente não conseguiu romper com isso? Por que a gente não foi além com isso? Porque havia dúvida no coração deles. Então a dúvida é essa grande montanha que nós precisamos derrubar. E é uma montanha, ou é uma barreira, vamos dizer assim, porque quando a gente fala de montanha, a gente está falando de desafio, de dificuldade, então a gente pode usar também barreira. A dúvida é uma grande barreira que nós muitas vezes construímos dentro de nós. Nós mesmos construímos dentro de nós. A gente vai deixando que as coisas vão nos levando, e a gente vai construindo isso diante dos desafios, diante das lutas, diante dos problemas da vida. Às vezes a gente está preocupado com as montanhas externas, mas existe uma barreira interna dentro de você, e é essa barreira interna, essa montanha interna que Jesus quer que você derrube primeiro. Amém, queridos? Antes de você pensar em derrubar as barreiras externas, os problemas que estão à sua volta, você precisa derrubar estas montanhas. Você precisa ter fé que Deus é poderoso para aplainar essas montanhas, essas barreiras, essas dificuldades que estão dentro de você. Porque se isso cair, você vai começar a enxergar as coisas de forma diferente. Porque quem tem fé enxerga as coisas de modo diferente. Quem tem fé enxerga as coisas ao seu redor de forma diferente. Está caindo o maior dilúvio, mas ele crê que Deus está guardando a vida dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está com você. Isso é fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que se refugia no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. A fé vai te levar para esse lugar. A fé vai te levar para esse lugar de confiança. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Tem razão, talvez eu não saiba mesmo, mas se você tiver fé, se você acreditar, você vai conseguir enxergar tudo de modo diferente, numa outra ótica. Você vai conseguir ver coisas que você não conseguiria enxergar pela fé, porque a fé vai te capacitar. A fé vai te capacitar a enxergar coisas que você talvez nunca enxergou na sua vida. Então, não se preocupe tanto com os obstáculos externos. Se preocupe em derrubar esses obstáculos internos que tem dentro de você. Se preocupe realmente em buscar a Deus, para que todas essas dúvidas que te rondam, que ficam te rondando, caiam por terra em nome de Jesus. Porque uma pequena dúvida pode destruir uma grande fé. Quem está entendendo isso aqui? Uma pequena dúvida pode destruir uma grande fé que a gente tem. Ela vai minando, e quando você menos percebe, já destruiu aquilo que você talvez levou anos para construir no Senhor. Porque essa fé também é uma construção. A gente vai construindo ao longo do caminho. Então não deixe que essa dúvida, ou que essa pequena dúvida que talvez vive te assombrando, venha anular a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé nesse Deus tão poderoso, no Deus do impossível, que pode mudar toda e qualquer situação. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. A fé
não duvida, ela tem certeza. Eu vou repetir: a fé não duvida, a fé tem certeza, mesmo diante do invisível. A fé não duvida, ela vai gerar certeza dentro de você, mesmo diante do invisível. Você não está vendo, mas a fé vai gerar certeza no teu coração. A fé vai te levar para um outro estágio, a fé vai te levar para um lugar de certeza, de convicção, e é nesse lugar que Jesus quer que você esteja. É nesse lugar que Jesus quer que nós venhamos viver. Jesus não quer que nós venhamos viver na dúvida, como por exemplo Tiago um dia falou. Tiago, ele vai dizer em Tiago 1:6: peça porém com fé, tudo que vocês forem pedir, peçam porém com fé. No contexto ali ele está falando sobre sabedoria. Se vocês forem buscar sabedoria, peçam a Deus, mas peçam porém com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. A fé que move montanhas não opera na dúvidas. Fala isso para o seu irmão: a fé que move montanhas não opera na dúvida. Se você ainda tem dúvida do quanto esse Deus é poderoso, peça para Deus hoje arrancar toda a dúvida do seu coração, porque foi para isso que Ele te trouxe aqui, para falar para você que entre a dúvida e a fé, você precisa ficar com a fé, em nome de Jesus. Terceira coisa que nós precisamos aprender, e aqui já vou caminhando para o final, dessa fé que move montanhas. Terceira coisa que nós precisamos aprender: a fé que move montanhas, ela revela que nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê, para aquele que acredita no Senhor, para aquele que tem fé no Senhor. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é que nada, e quando Ele diz nada, é nada. Nada é impossível para aqueles que creem, nada é impossível para aqueles que têm fé. Nada é impossível, e a gente precisa ter essa fé, a gente precisa se mover com essa fé. Então, para mover, para as montanhas que estão diante de nós se moverem, sendo que a gente aprendeu que isso não é no sentido literal, mas são os obstáculos da nossa vida, para a gente romper, para a gente vencer esses obstáculos e caminhar de fé em fé, de glória em glória, entendendo que não podemos ser uma igreja apenas na defensiva, mas uma igreja que avança. Nós precisamos lutar, nós precisamos avançar. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus: contra o inimigo você não foge, contra o inimigo você enfrenta ele, em nome de Jesus. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro você se sujeita a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e toda força contrária, toda força maligna, e ele fugirá de vocês. Do pecado você foge, porque você vai perder essa guerra. Do pecado a gente tem que fugir, porque não adianta você tentar lutar. Você vai cair, você vai perder. Mas para o diabo não. Para o diabo você pode ir na força do Senhor, porque o Senhor está na tua frente. Vai na palavra de Deus, porque o Senhor está na tua frente. Quem quer te neutralizar, quem quer te parar é Satanás. O diabo quer te paralisar. Ele usa os obstáculos, as dificuldades, para tentar te parar, para tentar te impedir, para você sair do propósito de Deus, para você jogar tudo para cima, chutar o pau da barraca e dizer: não quero mais nada. Quem está esperando isso é Satanás. Ele fica só ali esperando você desistir. Mas eu quero declarar nessa noite que você não vai desistir, em nome de Jesus. Você vai prosseguir, você vai persistir, você vai avançar,
pelo poder do nome do Senhor Jesus, em fé, em nome de Jesus. Então, para a gente avançar, para a gente vencer essas montanhas, esses obstáculos, essas dificuldades, nós precisamos ter fé. E Jesus, ele vai dizer assim: olha, essa fé precisa ser como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. Vocês percebem como muda? Amém, queridos? Ele não está dizendo que essa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, porque se você for olhar um grão de mostarda, ele é quase que imperceptível. Se você colocar na mão, você não vai ver ele é muito pequeno. Então Jesus não está falando de uma fé que tem que ser pequena, porque tem gente que acha que é isso. Eu vou viver com a minha fé pequenininha. Não, Jesus quer que você avance na sua fé. Quando ele diz assim, olha, a sua fé tem que ser como um grão de mostarda, ele está usando algo simbólico, ele está fazendo uma comparação. O que acontece com um grão de mostarda? Quando você planta ele, o que acontece? Ele cresce. Então ele está dizendo que a fé, ela tem estágios. A fé, ela é gradual. Estou pregando para alguém aqui nessa noite? A fé, ela tem estágios, ela é gradual, ela começa pequenininha, mas ela vai avançando, ela vai germinando, ela vai crescendo até se tornar uma árvore frondosa, e você avança na fé, você cresce na fé, em nome de Jesus, como um grão de mostarda, que precisa ser lançado na terra, uma terra que foi preparada, arada, e para que toda semente ela cresça, é necessário que ela morra e depois ela venha ressurgindo, ela venha nascendo novamente. Ninguém vê a semente crescendo, ninguém vê, mas ela está crescendo. Ninguém vê o processo do crescimento, mas uma hora ela rompe a terra, ela sai da terra, e aí sai um pequeno arbustozinho, e vai crescendo, e de repente, você olha, e a árvore de mostarda é uma das árvores maiores que tem, ela é grande. Então o que Jesus está dizendo é que a minha e a sua fé, ela tem que ser algo gradual, nós precisamos avançar, e é por isso que existem os obstáculos, porque é através dos obstáculos que você vai crescer na fé, é através das dificuldades que você vai crescer na fé. Você já imaginou a sua vida sem problema nenhum? Você já imaginou a sua vida sem nenhum tipo de problema? Ô maravilha que ia ser, né? Mas será que você ia orar? Será que você ia buscar? Será que você estaria aqui numa quarta-feira chuvosa, um trânsito? Será que você estaria aqui? Deus quer te tirar desse lugar raso, Deus quer te levar para lugares maiores, Deus quer te levar para outros níveis, Deus quer nos levar para outros níveis, Ele quer que você cresça. Diga para o seu irmão, Deus quer que você cresça, meu irmão. Quando a gente fala de reino de Deus, o crescimento é algo natural, nós precisamos crescer, nós precisamos buscar esse crescimento. E não tem como buscar esse crescimento se a gente não praticar a fé. Diga para o seu irmão, você precisa praticar a fé, meu irmão. Não tem como essa fé crescer se você não praticar. E como a gente pratica, pastor Mário? A gente pratica diante dos desafios, diante das montanhas, diante das dificuldades. Agora, o que a gente precisa ter claro no nosso coração é que quem vai operar é Deus. Eu vou repetir, quem vai operar na sua vida é Deus. Por mais que você tenha uma fé grande, quem vai operar na sua vida sempre é Deus. Não é nada sobre meritocracia, sobre o meu mérito, é tudo sobre o mérito de Jesus Cristo, é tudo sobre o que Ele conquistou na cruz do Calvário, é Ele quem vai operar na nossa vida. Porque tem gente que acha assim, porque eu oro muito, eu oro 3, 4 horas por dia, eu oro. Não é nada sobre isso. Você tem que orar sim, nós precisamos orar e vamos precisar orar a vida toda. A gente precisa orar, a gente precisa santificar.
Mas nada disso que acontece na nossa vida é por mérito. Eu orei 100.000 horas. Não, Jesus ele faz porque Ele é bom. Pastor, você está dizendo então que Ele não vai ouvir o meu clamor? Ele vai ouvir, mas Ele faz não porque você é bonzinho, Ele faz por conta da misericórdia dEle, Ele faz por conta da graça dEle, Ele faz porque Ele é galardoador, Ele é recompensador, porque a oração não muda a Deus, como eu já falei aqui diversas vezes. Você orar não vai mudar a Deus. A oração tem a ver muito mais com você. A oração vai mudar a sua vida. A oração vai te deixar mais dependente de Deus. A oração, o jejum vai te aproximar ainda mais de Deus. A verdade é essa. Então não é sobre méritos humanos. Se o gigante cair, se a muralha cair, se a montanha se abrir e Deus construir um caminho no meio dela, aplanar a montanha, saiba que foi Deus que fez. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja grata a Deus. Porque tem muita gente que recebe e se esquece de Deus. Como os 10 leprosos, só um voltou, se não me falha a memória, para agradecer. Então, Deus não responde méritos e nem necessidade. Deus responde fé. Deus não responde méritos ou necessidade, apesar de haver necessidade na sua vida. O que Deus vai responder na sua vida é fé. Você precisa ter fé, precisa acreditar. A necessidade está ali, mas o que vai fazer Deus se mover, Deus estender as mãos dele, que não está encolhida, já está estendida, é a fé que habita dentro de você, e não há dúvida. Deus responde fé. Diga para o seu irmão assim: Deus responde fé, meu irmão. E tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao Senhor. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Não sei o que é que está te atormentando, não sei o que é que está tirando tua paz. Eu não sei o que está fazendo você se mover de outra forma que não seja a fé. Talvez seja as emoções, talvez seja os obstáculos da vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai precisar tocar em você, apenas o Espírito Santo é quem vai tocar na sua vida hoje. É você e Deus agora. Curve a sua cabeça e comece a falar com Deus. Hoje Deus, através da sua palavra, está nos relembrando que é possível transpor os montes, é possível transpor as barreiras, é possível vencer os gigantes pela fé, em nome de Jesus. Se trata de ter fé, de acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, que esse Deus tem poder, Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus das causas impossíveis, e Deus está te convidando nessa noite a você se mover pela fé, em nome de Jesus. Tudo que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus, que hoje caia por terra em nome de Jesus, que hoje você venha romper pela fé em nome de Jesus. Tudo que tem atrapalhado a tua vida espiritual, tudo aquilo que tem impedido você de saltar as muralhas, de vencer os gigantes, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, como falidos. Você vai avançar, você vai prosseguir, você vai galgar, você vai conquistar algumas coisas na sua vida. Mas quando isso acontecer, lembre-se que foi Deus, lembre-se que foi o Senhor, lembre-se que foi o Pai, lembre-se que foi o Senhor Jesus. Pai, eu declaro nessa noite que toda a incredulidade sai, cai por terra e dá lugar nessa noite à fé, uma fé, Senhor, ó Pai querido, buscando cada
ainda mais te conhecer. Uma fé, Senhor, fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos avançar, nós queremos prosseguir, e para isso nós precisamos da Tua ajuda. Aqui, Senhor, existem pessoas com diversos problemas, diversas dificuldades, coisas que precisam ser resolvidas, mas pela fé, Senhor, nessa noite, o Teu Filho venha tomar posse da vitória, o Teu Filho venha tomar posse do milagre, o Teu Filho venha avançar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Pega a sua mão agora e comece a cantar em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de essa canção em nome de Jesus. Pela fé posso alcançar. Pega as suas mãos e declare. Pela fé posso viver. Pela fé não há muralhas diante de mim. Eu sou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Aquela dificuldade, aquele problema, só foi resolvido porque Jesus estava ali. Jesus estava com os discípulos. Sabe o que isso faz eu entender nessa noite? É que sem Jesus não dá. Amém, queridos? Sem Jesus na nossa vida não dá. Sem Jesus na nossa vida não tem como a gente romper, não tem como a gente avançar. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui e você está longe de Jesus. Você se afastou dele e você precisa voltar para perto dele. Ele tem a solução para a sua vida. Ele tem a solução para os teus problemas. Ele tem a solução para as suas dificuldades. Ele quer te ajudar a você vencer os teus obstáculos. Ele quer te ajudar a você ser alguém mais do que vitorioso. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite. Levante suas mãos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, repita assim comigo. Em nome de Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e que eu possa prosseguir, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Há alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão assim, para me te conhecer. Tem uma mão estendida ali atrás. Vem aqui na frente, meu irmão, em nome de Jesus. Você que está afastado e você fez essa oração, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você que deseja ter um novo começo,
Você que deseja viver uma nova história com o Senhor Jesus. Não importa como você chegou, o que importa é como você vai sair nessa noite. Se você está aqui e entendeu que sem Jesus não dá, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Essa fé que Jesus quer que você venha desfrutar. Jesus quer te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele quer fazer você um vencedor, uma vencedora. Eu não estou pregando aqui ausência de problemas. Não, não é isso. Os problemas eles sempre existirão enquanto nós estivermos aqui. Não quer ter problema só na eternidade. A verdade é essa. Mas Ele quer te ajudar a lutar. Ele quer te fazer você vencer pela fé os teus desafios, os teus obstáculos, as tuas dificuldades. Mas para isso você precisa se entregar a Ele. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou que deseja se reconciliar com Ele? Amém. Glória a Deus, nós temos uma vida para Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Amém. Pai, eu glorifico ao Senhor por essa vida, Senhor, que te aceita. Nós te exaltamos, te glorificamos e pedimos que o Senhor, meu Deus, fortaleça o teu filho. Não deixa ele parar, não deixa, Senhor, ele retroceder. Que o Senhor renove, fortaleça e que ele venha se mover pela fé, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos. São filhos que foram escolhidos pelo Senhor, que foram chamados pelo Senhor, Pai. Foi o Senhor quem pagou um alto preço pela vida deles. O teu sangue verteu naquela cruz, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. A minha oração, Pai, é que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude, Pai, que o teu filho, a partir de hoje, venha se mover apenas pela fé. Não, Senhor, pelas circunstâncias ou por qualquer outro sentimento, mas que ele venha, Senhor, se mover pela fé, em nome do Senhor Jesus. Guarda os teus filhos, livra de todo mal. Que o Senhor torne os teus filhos invisíveis aos olhos do inimigo. Que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, renovando, fortalecendo, em nome de Jesus. Leva o teu filho em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Que Deus te abençoe. Aplauda Jesus. Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.